Beleza? Mais uma vez juntos. Hoje vamos falar sobre a IEL 18.14. Trataremos nesse tema curso para operador de elevador de cargas e transporte passageiro. Elevador cremalheira. Então vamos comigo entender mais sobre esse importante tema. Vamos lá? Cargas e passageiro. O caminho mais rápido para o mercado de trabalho. Requisitos técnicos e procedimento. Bora lá! Localização. Ao se determinar a localização da torre do elevador, deve tomar as seguintes precauções: afastar o máximo possível de redes elétricas energizadas ou isolá-las conforme normas especificadas por concessionárias locais que têm as suas regras de distância de segurança. Zona livre, zona de risco, zona controlada, de acordo com o potencial da classe de tensão. Afastar o mínimo possível da fachada da edificação, considerando as peculiaridades do projeto, como varandas, sacadas e outras. O terreno para a base da torre e guincho deve ser plano, não alagadiço e ter resistência e superfície para absorver os esforços solicitados ou preparado para tal fim. A base para a instalação da torre, pessoal, do suporte da rondona livre, que é a louca, e do guincho deve ser uma peça única, de concreto ou metálica nivelada e rígida. O meio do carretel deve estar alinhado com a rondona livre, a louca, no centro do eixo. Essa deve estar alinhada com o guia dos painéis, que proporcionará maior vida útil às bronzinas e ao funcionamento seguro e suave do elevador. Tá aí um exemplo, pessoal. Aqui está a louca rondana livre. Aqui está o sistema de transmissão, o nivelamento da base, beleza? E as bronzinas que vai segurar o esforço, que é um elemento de rolamento. A base côndito de concreto deverá ter no mínimo 15 centímetros acima do nível do terreno, dotada de drenos a fim de permitir o escoamento da água acumulada no seu interior. Sobre a base deve-se colocar material para amortecer impacto imprevisto da gabine. Beleza, pessoal? Nós estamos aqui com um exemplo aqui, ó. Então, sobre a base temos que ter, por exemplo, colchim para conseguir fazer absorção de impactos. Outra informação importante é com relação ao guincho, né, pessoal? Que trata esse assunto sobre os guinchos. Então vamos entender o seguinte: o guincho. Os guinchos são um equipamento de tração destinado à movimentação de cargas, materiais e pessoas. Principais tipos de guincho. Vamos ver? A. Por tração de engrenagem por corrente. B. Automático com comando elétrico mecânico. A. Por tração de engrenagem por corrente. Tá aqui, pessoal, um exemplo. Vamos dar uma olhada para você ganhar mais informação sobre o seu equipamento que você vai encontrar aí na obra onde você trabalha. Beleza? Vamos entender isso de uma forma melhor.
Então, por tração, transmissão de engrenagem por corrente. Então tá aqui, ó, transmissão da engrenagem, né, por corrente. Então tem o motor, tem a transmissão, está sendo transmitido por corrente. Então aqui nós temos uma esteira que está transmitindo a força. Guincho por transmissão de engrenagem por corrente. Aqui nós temos o sistema do tambor, onde tem as voltas do cabo, guincho automático eletromecânico. Em qualquer posição de parada do elevador, o cabo de tração do guincho deve ter no mínimo 6 voltas enrolada no tambor e sua extremidade fixada por um clipe tipo pesado. Tá aí, pessoal, beleza? 6 voltas no mínimo no tambor. A capacidade de tração, carga máxima de um guincho deve constar de uma plaqueta mantida permanentemente fixada na prancha ou gabine do elevador. Ali deve ter essa informação obrigatória. Quando o guincho não for instalado sob laje, mais próximo à edificação, deve-se construir uma coluna resistente para a proteção do operador contra a queda de materiais. O posto de trabalho do operador do guincho deve ser isolado, sinalizado, disposto de extintor de incêndio, pó químico, e o acesso de pessoas não autorizadas deve ser proibido, pessoal. Não é permitido usar o posto de trabalho do guincheiro como depósito de materiais. Isso de jeito nenhum. Tá aqui um exemplo do que está sendo tratado, pessoal. Isso aqui é um posto de trabalho do guincheiro, ó. Aqui é uma operação externa à cremalheira, do elevador de carga. Muitos elevadores, o operador está dentro da cremalheira, vamos ver mais adiante. A cobertura de isolamento do posto de trabalho. Os guinchos devem ter chave de partida com dispositivo de bloqueio localizado junto ao operador do guincho, impossibilitando o acionamento por pessoas não autorizadas. Beleza? O tambor do guincho e o suporte de rondana livre, louca, nós vamos ver depois o que é essa louca, essa livre, e a torre devem estar nivelados, alinhados e centralizados. A distância entre a rondana livre e o tambor do guincho do elevador deve estar compreendida entre 2,5 metros a 3 metros do eixo a eixo. E aí nós temos as opções, diversas posições de montagem do guincho em relação à torre. Então, o guincho pode ser colocado a 90 graus, a 45 graus da torre, reto com relação à torre, e à direita 45 ou à direita 90 graus. Então essa figura 5 está tratando distância entre a rondana livre e o tambor do guincho. Atenção, pessoal, o cabo de tração em paralelo deverá estar sempre alinhado com a rondana inferior. Manter sempre paralelo com o torre alinhado do tambor central do painel. O que é isso? Aqui, pessoal, nós temos a rondana da viga superior. Aqui é onde vai correr o cabo, vai estar em cima da viga. E a rondana da viga inferior, que vai correr o cabo aqui dentro. E eles têm que estar paralelo, não pode ter desvio, inclinações, tem que ter um prumo, tá? Então esse é o rondana do suporte junto à base. Figura 6, opções para diversas posições de montagem do guincho. Esse tambor do guincho e a rondana livre louca, que é essa rondana aqui, ó, rondana livre, pessoal, tá vendo? Deve ser colocada uma cobertura de proteção para isolar o cabo, protegendo de queda de materiais, evitando risco de contato acidental com trabalhadores. Então aqui tem que ter proteção, bem como a transmissão aqui da força tem que ter proteção. O guincho de transmissão, pessoal, e de engrenagem por corrente
utilizados para equipar elevadores de materiais. A operação do guincho de transmissão de engrenagem por corrente é executada por operador que trabalha sentado, acionando os comandos, e deve atender o dispositivo na NR 18.14.22.3. Então, esse aqui está acionando ele de um local externo ao elevador. Figura do guincho por transmissão de engrenagem por corrente. Então, isso aqui é uma corrente que está elevando ele a uma distância, né, pessoal? Aqui, ó, para fazer o acionamento da torre do elevador. Guinchos automáticos. Figura da linha B. Os guinchos automáticos são utilizados para equipar os elevadores de passageiros, podendo ser utilizados para equipar elevadores de materiais. As operações dos guinchos automáticos, pessoal, é controlada manualmente por um operador através de uma botoeira, com os comandos de subida, descida e parada localizada no interior da cabine externamente ou internamente. Então veja bem, então você tem aqui os comandos que está externamente como citado, onde você vai fazer a subida, descida e parada de emergência aí numa situação que seja necessário, beleza? Observação: os guinchos somente devem ser operados por trabalhador qualificado e com função anotada em carteira de trabalho. Vamos falar um pouco agora da torre. Torres de elevadores são estruturas verticais metálicas determinadas a sustentar a cabine, o cabo de tração dos elevadores de obra a servir de guia para o seu deslocamento vertical. Os elementos estruturais dos componentes da torre, quando oxidados, amassados, empenados, deteriorados em sua forma original, não pode ser usado na sua montagem. As torres somente devem ser montadas ou desmontadas por trabalhadores qualificados. Para a montagem do conjunto de torre e suporte de rondana livre, deve ser atendidas as seguintes instruções: colocar a base da torre sobre a fundação, fazer o nivelamento, instalar sistema de fixação através de chumbadores ou parafuso. Essa figura. Colocar o suporte da rondana livre louca, esse aqui, sobre a base estabelecida. Fazer o nivelamento e fixar os chumbadores ou parafusos para segurar essa rondana livre. Colocar o guincho sobre a base nivelada, o guincho alinhando, fixado com chumbadores e parafusos. Então eles estão alinhados aqui, que nós vimos no slide acima, esse alinhamento perpendicular entre eles. Colocação da base da torre, rondana livre e guincho. As torres não devem ultrapassar a altura de 6 metros, medida a partir da última laje, tá, pessoal? Se o pé tiver 30 metros de altura, não pode ultrapassar 36, a torre não pode acima disso, é até aí, tá? Então, vamos entender isso melhor. Na última parada, a distância máxima entre a viga da cabine e a viga superior deve ser de 4 metros. Nas torres montadas externamente às construções, devem ser tomadas as seguintes precauções: estroncar, amarrar os montantes anteriores em todos os pavimentos da estrutura, mantendo-se sempre o prumo da torre. Estaiar os montantes posteriores às estruturas a cada 6 metros. 6 metros, 2 pavimentos. Então, cada 2 pavimentos, vamos ter que alocar a estrutura da torre para prendê-la na estrutura do prédio. Usando para isso cabo de aço de diâmetro de 3/8, 9,5 milímetros, com esticador. Exemplo de esticadores: as torres deverão estar devidamente ancoradas, estaiadas, espaços regulares e de modo que fique assegurada a rigidez,
retinidade, verticalidade, estabilidade exigida, especificada pelo fabricante. No estaiamento dos montantes posterior, o ângulo do cabo de aço em relação à edificação não deve ser de 45 graus. Ou melhor, deve ser de 45 graus, pessoal. Então aqui está a inclinação dos cabos com relação à torre e ao edifício. Então os cabos eles têm que ser de 45 graus e isso vai garantir uma estabilidade para o sistema. Passado 6 metros, a torre não pode superar esse valor. Pessoal, figura 12. Altura máxima permitida. A fixação das torres à estrutura da edificação deverá ser feita através de estrutura metálica especificada pelo fabricante. Os parafusos de ajuste dos painéis devem ser ajustados quando necessário, de modo a garantir a perfeita justaposição do tubo guia e os contraventos contrapinados. Beleza, tá aqui, pessoal, contrapino, parafuso de ajuste. Contrapinos. Parafuso de ajuste e contrapino. As torres devem ser revestidas com tela de arame galvanizado nas faces laterais e posteriores para proteção contra a queda de materiais quando a cabine não for fechada. As torres de elevador devem ser dotadas de dispositivos de segurança tipo cancela ou barreira, sinalização de forma a impedir as circulações de trabalhadoras através das mesmas. Nas torres montadas internamente a construção, normalmente entre os pavimentos, terra e pilotis elevados, deve ser tomadas as seguintes precauções: proteger o cabo de tração externo à torre contra o contato acidental de pessoas e materiais, evitar que cabo de tração sofra atrito com a estrutura da edificação. Figura de proteção do cabo de tração, pessoal. Tá aí a figura de proteção. Deve ser obrigatoriamente colocada todos os acessos de entrada na torre uma barreira, cancela, que tenha no mínimo 1,80 m de altura, a mesma para bloquear acesso acidental dos trabalhadores. E a referida cancela deve dispor de dispositivo de segurança que impeça a abertura das mesmas quando o elevador não estiver no pavimento. Então significa que essa cancela ela está interligada de forma de comando eletromecânico ao sistema de operação dos comandos que estão fazendo subida, descida, parada do elevador cremalheira por sensores indutivos. Então, uma vez que se abre essa cancela, o elevador para. Próxima aula veremos o assunto rampas e passarelas de acesso. Nos vemos já juntos na aula 2. Valeu!